Bom, eu tenho essa atividade aqui que ela propõe que eu quero trocar uma lâmpada de 60 watts incandescente para uma lâmpada de 9 watts. É essa atividade aqui do segundo já. Então ela fala o seguinte, a questão. Eu tenho uma lâmpada de 60 watts e eu quero substituir ela por uma de 9 watts, uma de LED, né? E o preço, e eu quero saber com o valor que na minha concessionária ela é 60 centavos o watts hora. No caso, quilowatts hora. Aqui em watts, aqui está em quilo, que a gente vai ver depois o que é o quilowatts, né? Então, com esse valor aqui do quilowatts hora, eu quero saber então como que vai ser. Primeira coisa, o que é as lâmpadas aí? Quais são essas lâmpadas? Então, eu tenho as lâmpadas que, na verdade, essa nem existe mais. Mas suponha que na minha casa eu tenho uma lâmpada incandescente. O que é essa lâmpada incandescente? É essa que tem esse filamento aqui, ó, né? E aí depois eu venho com essa daqui, que foi a fluorescente. E a mais recente agora as de LED. Então aqui no caso, então seria essa incandescente de 60 watts. E essa daqui é que eu quero substituir. E com os valores aqui, aí ele mostrou, né? Se eu for comprar, achei uma promoção de R$ 8,00 uma lâmpada de LED. Então eu quero saber a minha economia, ou seja, por mês, essa daqui se gastar R$ 10 e essa aqui mais econômica gastar R$ 5,00, então eu tive uma economia. 10 para 5, então R$ 5,00. Então como que a gente vai fazer? Eu quero saber essa conta, quanto que eu vou economizar por mês, para realmente saber esses dinheiro que eu gastei comprando uma lâmpada nova, quanto tempo eu iria compensar ela, né, pelo valor. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que entender que esse 60 watts para qualquer equipamento significa que se eu estiver usando esse equipamento de 60 watts, essa lâmpada, durante 1 hora, ela vai consumir 60 watts, se eu ficar com ela ligada 1 hora. Se ficasse meia hora, então daria a metade, 30 watts. Se eu ficar com ela ligada 2 horas, ela vai consumir o dobro. Se eu ficar 3, e assim por diante, 3 horas, 3 vezes 60, tá? Isso daqui é watts hora. Aí então, a gente vai ver. Vamos supor então que eu vou ficar com essa lâmpada aqui, vou fazer um exemplo, né? Ao invés de eu ficar o tempo que o exercício propôs, porque o exercício falou o seguinte, das 8 horas da manhã até as 22. Ou seja, das 8 da manhã às 10 da noite. Quantas horas eu fico? Vamos supor então aqui, ó, que eu vou resolver que ele ficaria das 8 horas até as 11 horas da manhã. Isso daqui dá o quê? São 3 horas diárias por dia, tá? Ligada todos os dias, vamos considerar todos os dias. E aí então, eu vou fazer, são 3 horas por dia, então eu tenho um consumo de 180 por dia, tá? Então, se eu ficar 3 horas, 180 por dia. No mês, são quantos dias? Não são 30 dias no mês? Então, eu iria fazer simplesmente a minha conta de 30 vezes 180, né? Porque são 30 dias consumindo 180 watts por dia, então eu faço essa multiplicação. Fazendo essa multiplicação, fazendo as continhas, dá 5.400 watts hora. Aí que a gente vai ver isso aqui, ó.
Aqui é 5.800. Só que na CPFL, no caso aqui a concessionária de energia, ela está em quilowatts. Simplesmente esse quilo são 3 casinhas aqui, de 1.000. Então é a mesma coisa que 5,4 kWh. Isso aqui não foi os 30 dias? Ligada durante 3 horas por dia? Então, esse foi o meu consumo mensal. E agora é só eu fazer a minha multiplicação do valor da concessionária. Esse valor aqui, se eu fizer a multiplicação, aí eu já vou achar, isso daqui é por quilowatts. Então, eu vou fazer a minha multiplicação. Bom, então aqui a gente fazendo a continha, então eu tenho 24,30. Então eu tenho 3,24. O que é isso daqui? Reais. Então eu achei que esta lâmpada, ficando ligada durante esse período de 3 horas por dia, ela tem um gasto de 3,24. Aí, se eu fosse fazer da outra lâmpada de 9 watts por período, então nesse exemplo que eu estou dando, né? Que eu estou colocando as 3 horas ao invés das 8 às 22. Eu coloquei como se fosse das 8 às 11. Então, seria, se eu trocasse a minha lâmpada de 60 watts, que tem um consumo mensal, ó, ela ficando nesse período 3 horas por dia, com esse valor, ela consome por mês R$ 3,24. Se eu trocar aqui, ficando 3 horas por dia, eu faço 3 vezes 9, 27. Isso é o quê? 27 watts por dia. Quantos dias? 30 dias. Então, também, vezes 30 vezes 27, 810. Isso daqui é watts, né? Aí a gente vai fazer, isso daqui é por mês, e eu quero saber multiplicando isso daqui. Só que como está em quilo, então eu vou transformar em 0,81 kWh. Né? Ó, só andei 3 casinhas para eu poder fazer agora a minha multiplicação dos 60 centavos por quilowatts. Aí fazendo aqui a minha continha, vai dar 0,486. Isso daqui significa o quê? Aproximadamente 0,50 centavos. Certo? Então, qual que foi a minha economia aqui? Essa lâmpada gastava 3,24. Se eu trocar isso daqui, vou gastar só 50 centavos, usando 3 horas por dia. Então, nessa primeira questão aqui, é só eu verificar que tem das 8 às 22. E aí vocês vão fazer a continha semelhante a essa para poder fazer o meu valor, tá? E aí as outras questões é tudo semelhante. As continhas são semelhantes. Aqui eu considerei que também das 8 às 22, só que aí eu estou trocando aqui, ó. Coloquei 16, 90 por... Aí é outra questão aqui, 90 por 14, 26, né? Em vez de 14, 26. E as continhas basicamente são as mesmas, ó. O que eu fiz? Tudo vezes, tá? Tudo mesmo. Aproveitando, curiosidade. Isso daqui é incandescente. Tem vácuo aqui dentro, que se entrar ar, ou seja, oxigênio, queima a lâmpada. É vidro, quebra. Isso aqui é de LED, ó. Só que isso aqui, ó, é plástico, não quebra. Outra vantagem, né? Ó, as vantagens das lâmpadas, além de a econômica, né? Ó, isso daqui, ó, as lâmpadas que a gente nem tem mais, por que elas são tão gastonas? Ela, em média, 95% é calor. Então, ela gasta muito.
porque ela produz muito calor e só 5 que iria aproveitar para a luz. Essas outras aqui, que é a fluorescente, já é bem melhor. Ao invés dela aproveitar 5, já aproveita 70% e só 30%. Ela esquenta bem menos, mas ela também esquenta se a gente colocar a mão nela. Agora, já essas de LED, ó, elas esquentam quase nada. Elas esquentam quase que só 5% da energia elétrica que entra produz calor, que é o que jogado fora. E a luz aproveitamento, ó, quase 100% que a gente consegue aproveitar. Por isso que ela é tão econômica, tá? Show. Que é plástico, que simplesmente é só o enfeite para ter o modelo, mas dentro dela, na verdade, ó, a lâmpada mesmo é isso aqui, ó. Os LEDs que acendem são isso daqui, ó. Tá ok? E as lâmpadas de LED costumam ser brancas, né? Mas nem que é amarela. Que é a fluorescente. E essa de LED, que no caso é amarela.